Aceitar a imperfeição é aceitar que a vida é do jeito que ela é. Desde cedo, somos ensinados a buscar perfeição, o corpo perfeito, a carreira perfeita, a família perfeita, a vida sem falhas. Mas a perfeição é uma miragem que nunca se alcança. Quanto mais tentamos chegar até ela, mais sentimos frustração, porque a vida insiste em nos lembrar que somos feitos de limites, de quedas, de erros, de recomeços. A imperfeição, longe de ser um defeito, é a essência do humano. É no erro que aprendemos, é na falha que amadurecemos, é na cicatriz que reconhecemos nossa história. A psicologia mostra que a tentativa de ser perfeito alimenta ansiedade, comparação e autocrítica. A espiritualidade, por sua vez, revela que a imperfeição é sagrada. É o espaço onde a vida se manifesta com autenticidade, onde não precisamos provar nada a ninguém. Aceitar a vida como ela é não significa desistir de crescer, mas reconhecer que crescer não é se tornar perfeito, e sim mais consciente, mais verdadeiro, mais inteiro. A beleza da imperfeição está em nos lembrar que somos obra em movimento, inacabados, mas plenos em cada etapa do caminho. Este vídeo é um convite para soltar o peso da perfeição e aprender a enxergar a graça que existe no imperfeito. Porque, quando aceitamos a vida como ela é, descobrimos que a plenitude não está em um futuro idealizado, mas no presente, exatamente do jeito que ele se apresenta. A ilusão da perfeição e seu peso invisível. A busca pela perfeição é um dos fardos mais silenciosos e mais pesados que carregamos. Ela se apresenta de forma sutil, como um ideal a ser alcançado. Ser o melhor no trabalho, ter um corpo impecável, ser admirado por todos, nunca cometer erros. No fundo, acreditamos que, se conseguirmos chegar a esse ponto de perfeição, encontraremos finalmente a paz, o amor e a aceitação que desejamos. Mas essa é uma ilusão que aprisiona mais do que liberta. A psicologia mostra que o perfeccionismo não é apenas o desejo de fazer bem feito, mas uma tentativa de proteger-se do julgamento e da rejeição. Quem busca a perfeição acredita, muitas vezes inconscientemente, que só será digno de amor e respeito se nunca falhar. Essa mentalidade cria uma pressão constante, como se a vida fosse um palco e estivéssemos sempre sob os holofotes. O resultado é um estado de tensão permanente, em que a ansiedade e a autocrítica se tornam companheiras inseparáveis. Esse peso invisível também se reflete no corpo. O perfeccionismo gera insônia, fadiga, dores musculares, problemas digestivos. É como se cada célula carregasse a exigência de nunca errar. E paradoxalmente, quanto mais buscamos a perfeição, mais percebemos nossas falhas. O olhar se torna crítico demais. A mente se concentra apenas no que falta, nunca no que já foi conquistado. É como correr atrás de uma linha de chegada que se afasta a cada passo. Espiritualmente, a perfeição absoluta é uma ilusão, porque contradiz a própria natureza da vida. Tudo o que existe está em movimento, em transformação, em impermanência. A flor nasce, floresce e murcha. O corpo cresce, amadurece e envelhece. As relações mudam, os cenários mudam, nós mesmos mudamos. A cada instante, querer que tudo permaneça perfeito é lutar contra o fluxo natural da existência. E lutar contra a vida é a fonte mais profunda de sofrimento. Um exemplo cotidiano ajuda a entender. Alguém decide que precisa ser o filho perfeito. Faz tudo para agradar, nunca expressa suas necessidades. Vive tentando corresponder
as expectativas. No início parece que funciona, mas com o tempo, esse esforço sufoca. A pessoa perde contato com sua autenticidade, carrega ressentimento e sente que nunca é suficiente. Essa busca por perfeição, em vez de aproximar, distancia, porque o amor verdadeiro não nasce da performance, mas da presença. A filosofia sugere que a obsessão pela perfeição é, na verdade, uma recusa em aceitar a condição humana. Queremos ser máquinas infalíveis, mas somos seres vulneráveis. E é justamente essa vulnerabilidade que nos torna belos. A imperfeição revela nossa humanidade, nossa singularidade, nossa capacidade de aprender e recomeçar. Sem ela, seríamos apenas estátuas frias, sem vida, sem movimento. Reconhecer a ilusão da perfeição não significa abraçar o descuido ou o comodismo. Significa perceber que não precisamos ser impecáveis para sermos dignos de amor, de paz e de pertencimento. Significa aceitar que o erro faz parte do caminho e que é justamente ele que nos aproxima da sabedoria. Esse peso invisível da perfeição pode ser solto quando entendemos que não precisamos mais provar nosso valor. Somos valiosos não porque somos perfeitos, mas porque somos humanos. E a beleza da imperfeição está em nos lembrar que já somos completos na nossa incompletude, plenos na nossa busca, inteiros no nosso constante vir a ser. A perfeição como prisão emocional, quando transformamos a perfeição em meta de vida, acabamos nos trancando em uma prisão invisível. Essa prisão não tem grades de ferro, mas é feita de expectativas irreais, comparações constantes e uma sensação interminável de que nunca somos bons o bastante. Por fora, pode parecer que vivemos em busca de excelência. Por dentro, vivemos cercados por muros de cobrança, medo e insatisfação. A psicologia aponta que o perfeccionismo cria um ciclo vicioso. Quanto mais buscamos o ideal, mais percebemos nossas falhas. Quanto mais percebemos falhas, mais tentamos corrigi-las. Quanto mais tentamos corrigir, mais distante a perfeição parece. Esse ciclo gera ansiedade crônica, baixa autoestima e, em muitos casos, até depressão. A mente se torna um juiz implacável, incapaz de reconhecer conquistas, sempre focada no que falta. Emocionalmente, essa prisão tem efeitos devastadores. Pessoas perfeccionistas tendem a evitar riscos por medo de errar, o que limita oportunidades e bloqueia experiências enriquecedoras. Muitas vezes, deixam de iniciar projetos, relacionamentos ou mudanças importantes, porque acreditam que ainda não estão prontos. A vida passa, mas a prisão continua mantendo-as reféns da ilusão de que um dia alcançarão o momento perfeito. Essa busca incessante também afeta os vínculos. Ao esperar perfeição de si mesmos, muitos acabam projetando essa expectativa sobre os outros. Um parceiro nunca é bom o suficiente. Um amigo nunca corresponde totalmente. Um colega sempre falha em algum detalhe. O resultado é isolamento, frustração e relações marcadas pela rigidez. Afinal, ninguém consegue amar ou ser amado sob a condição de perfeição constante. Espiritualmente, a prisão da perfeição é uma das maiores fontes de desconexão. Isso porque ela nos afasta do presente, que é sempre imperfeito por natureza. Vivemos presos ao quando. Quando for melhor, quando não errar, quando estiver pronto. Mas esse quando nunca chega. E perdemos a chance de viver o agora com plenitude. Ao invés de habitar a vida, passamos a adá-la indefinidamente. Um exemplo comum: alguém decide que só será feliz quando atingir determinado padrão físico, passa anos se punindo com dietas restritivas, exercícios exaustivos,
comparações com imagens irreais. Mesmo quando chega perto da meta, já encontra outra imperfeição para corrigir. A prisão não está no corpo, mas na mente, que acredita que nunca é suficiente. A filosofia nos lembra que viver sob a tirania da perfeição é esquecer o caráter impermanente da vida. Tudo está em movimento. O corpo, os relacionamentos, as circunstâncias. Exigir perfeição de algo que por natureza é transitório é uma contradição sem fim. É como querer segurar água nas mãos. Quanto mais força usamos, mais rápido ela escapa. Sair dessa prisão exige um novo olhar. Significa compreender que errar é inevitável, que falhar faz parte da condição humana, que não precisamos de uma versão impecável para sermos dignos de amor e respeito. Significa abrir espaço para a vulnerabilidade, para a tentativa, para o aprendizado. Quando soltamos a exigência de perfeição, descobrimos que existe liberdade em ser quem somos. Essa liberdade traz leveza às emoções, suaviza os vínculos e nos reconcilia com a vida. Porque, no fim, não é a perfeição que nos conecta, mas a autenticidade. A prisão da perfeição pode parecer segura, mas é sufocante. Ao abrir suas portas, descobrimos que o mundo real, menos com falhas, incertezas e recomeços, é muito mais habitável e bonito do que a cela idealizada que tentamos construir. E é nessa liberdade imperfeita que encontramos, finalmente, a chance de viver de verdade. A vulnerabilidade como força transformadora. Em um mundo que valoriza imagens perfeitas e narrativas de sucesso, a vulnerabilidade muitas vezes é vista como fraqueza. Somos ensinados a esconder nossas falhas, a disfarçar emoções, a mostrar apenas aquilo que pode ser admirado. Mas a verdade é que é justamente na vulnerabilidade que encontramos nossa maior força, porque é nela que nascem a autenticidade, a coragem e a capacidade de conexão real com os outros. A psicologia moderna, especialmente através dos estudos de Brené Brown, mostra que vulnerabilidade não é sinônimo de fragilidade. Pelo contrário, ela é o espaço onde cultivamos a coragem de sermos vistos como realmente somos, menos com nossas falhas, inseguranças e imperfeições. A vulnerabilidade é o solo fértil da empatia. Porque, quando temos coragem de expor nossa humanidade, damos permissão para que os outros também sejam humanos. Pense em uma conversa profunda entre amigos. Não é o relato de sucessos que cria intimidade, mas a partilha das dores, das dúvidas, das histórias em que falhamos e aprendemos. É quando ousamos dizer não sei, tenho medo, preciso de ajuda, que os vínculos se tornam verdadeiros. A vulnerabilidade, longe de afastar, aproxima, porque ela toca em algo universal. Todos sabemos o que é ser imperfeito. Espiritualmente, a vulnerabilidade é vista como uma entrega. Ao reconhecer nossas limitações, paramos de lutar contra a realidade e nos abrimos para algo maior do que nós mesmos. É nesse espaço que nasce a confiança, a fé, a aceitação. Quando aceitamos nossa vulnerabilidade, descobrimos que não precisamos carregar o peso de sermos impecáveis. Podemos descansar no simples fato de sermos humanos, sustentados por uma vida que não exige perfeição para ser vivida. A filosofia nos lembra que a vulnerabilidade é também a porta para a transformação. Só quem aceita estar vulnerável pode se abrir ao novo, ao imprevisível, ao desconhecido. É na vulnerabilidade que reconhecemos que não controlamos tudo e justamente por isso podemos crescer. O forte não é aquele que nunca cai, mas aquele que se levanta depois da queda. E levantar-se exige a humildade de aceitar a própria fragilidade. Um exemplo claro: alguém que teme se declarar por medo da rejeição pode passar a vida preso
ao silêncio. Mas quem aceita sua vulnerabilidade e arrisca abrir o coração, ainda que possa ser rejeitado, se dá a chance de viver o amor verdadeiro. Da mesma forma, um artista que expõe sua obra arrisca críticas, mas também cria a possibilidade de tocar e transformar outras vidas. A vulnerabilidade é o preço da autenticidade, mas também a porta para experiências mais plenas. Do ponto de vista emocional, aceitar a vulnerabilidade significa deixar de lutar contra os próprios sentimentos. Em vez de reprimir o medo, podemos acolhê-lo. Em vez de negar a tristeza, podemos permitir que ela nos ensine sobre desapego e amor. Esse acolhimento transforma emoções em sabedoria, porque cada sentimento, mesmo desconfortável, traz uma mensagem sobre quem somos e o que precisamos aprender. No cotidiano, praticar a vulnerabilidade pode ser algo simples. Admitir que não sabemos tudo, pedir ajuda quando necessário, mostrar gratidão sem medo de parecer frágil. São gestos pequenos que abrem espaço para relações mais humanas e, no fundo, é disso que precisamos. Menos máscaras, mais presença. Menos controle, mais verdade. A vulnerabilidade, portanto, não nos diminui, ela nos engrandece, porque nos devolve aquilo que é essencial: a coragem de viver de forma autêntica, sem precisar esconder nossa humanidade. É nesse espaço que a imperfeição deixa de ser motivo de vergonha e se torna fonte de beleza. No fim, é na vulnerabilidade que descobrimos a força mais verdadeira, porque não é a força que nega a fraqueza, mas a que abraça a própria fragilidade e, mesmo assim, continua a caminhar. E esse caminhar imperfeito é o que torna a vida real, profunda e, acima de tudo, bela. Imperfeição e autenticidade é viver sem máscaras. Vivemos em uma cultura que constantemente nos convida a usar máscaras, a máscara da produtividade, da alegria permanente, do corpo ideal, da vida perfeita exibida em redes sociais. Essas máscaras são criadas para proteger, para conquistar aprovação, para se encaixar em padrões externos, mas, ao mesmo tempo em que oferecem uma sensação temporária de aceitação, elas nos afastam daquilo que temos de mais precioso: a autenticidade. A psicologia mostra que o esforço constante de manter uma imagem idealizada pode gerar desgaste emocional profundo. Quando precisamos sustentar uma versão perfeita de nós mesmos, vivemos em permanente estado de vigilância, temendo ser descobertos. Esse medo de revelar quem realmente somos alimenta a ansiedade, a autocrítica e até sintomas depressivos. É como se estivéssemos sempre em uma encenação, mas esquecêssemos quem somos fora do palco. A autenticidade nasce justamente do contrário, da coragem de mostrar nossa imperfeição. Viver sem máscaras significa dizer ao mundo: este sou eu, com limites, contradições, falhas e também com beleza única. Essa postura não garante a aprovação de todos, mas garante algo ainda mais valioso: a liberdade de ser inteiro. Espiritualmente, a autenticidade é vista como um caminho de alinhamento com a essência. Muitos mestres espirituais lembram que a vida não exige que sejamos perfeitos, apenas que sejamos verdadeiros. Quando nos apresentamos como realmente somos, abrimos espaço para relações mais profundas e para um contato mais íntimo com a nossa própria alma. Afinal, como podemos nos conectar com o divino se vivemos desconectados de quem realmente somos? Um exemplo prático ajuda a clarear. Pense em alguém que passa a vida escondendo suas vulnerabilidades. No trabalho, veste a máscara da autoconfiança inabalável. Nos relacionamentos, veste a máscara da alegria constante. Por fora, parece tudo certo. Por dentro, um vazio cresce. Essa pessoa pode até ser admirada,
mas não se sente amada, porque o amor verdadeiro só acontece quando somos vistos de verdade, e não por meio de uma máscara. A filosofia nos lembra que a autenticidade é uma forma de resistência contra a homogeneização da vida. Enquanto as máscaras nos fazem parecer iguais, todos buscando padrões de sucesso, beleza, felicidade, autenticidade nos devolve singularidade. É a imperfeição que nos diferencia, que nos torna únicos. E é justamente nesse detalhe imperfeito que está a nossa beleza mais humana. Viver sem máscaras não significa expor tudo a todos, mas escolher viver de forma coerente. É alinhar pensamentos, sentimentos e ações. É poder olhar para si mesmo no espelho e reconhecer: estou sendo verdadeiro. Essa coerência interna é fonte de paz, porque elimina a necessidade de representar papéis que nos afastam de quem somos. É claro que escolher a autenticidade exige coragem. Nem sempre o mundo está pronto para lidar com o real. Haverá julgamentos, rejeições, incompreensões. Mas é nesse risco que mora a liberdade, porque, mesmo sem a aprovação de todos, carregamos a paz de saber que não estamos traindo a nós mesmos. E essa paz vale mais do que qualquer aplauso. Do ponto de vista emocional, viver sem máscaras fortalece os vínculos. Quando mostramos nossas imperfeições, permitimos que o outro se aproxime com as dele. Isso gera relacionamentos mais profundos, porque não há exigência de perfeição, mas encontro entre humanos reais. É nesse espaço que surgem vínculos de confiança, intimidade e amor verdadeiro. No fim, a imperfeição e a autenticidade caminham juntas. Não há como ser autêntico sem aceitar as próprias falhas. Não há como viver sem máscaras, sem abraçar a própria humanidade. É nesse gesto de aceitação que descobrimos que a beleza não está em sermos impecáveis, mas em sermos inteiros. Viver sem máscaras é viver mais leve. É dizer sim à vida como ela é e sim a nós mesmos como somos. E essa liberdade, nascida da imperfeição, é talvez uma das formas mais puras de beleza. A sabedoria das cicatrizes, o que nossas marcas revelam. Cada pessoa carrega marcas que não aparecem em fotografias. Algumas estão no corpo, visíveis em cicatrizes de acidentes, cirurgias, doenças. Outras estão na alma, invisíveis aos olhos, mas tão reais quanto qualquer ferida física. São marcas de perdas, rejeições, fracassos, despedidas e também de superações silenciosas. A vida, de um jeito ou de outro, sempre nos deixa cicatrizes e, ao contrário do que muitos pensam, elas não diminuem nossa beleza. Pelo contrário, podem se tornar sinais de sabedoria, maturidade e autenticidade. Na psicologia, cicatrizes emocionais são compreendidas como memórias de experiências que nos transformaram. Elas carregam dores do passado, mas também revelam nossa capacidade de resistir e continuar. Uma pessoa que enfrentou o luto, por exemplo, nunca volta a ser a mesma. Mas essa dor pode se transformar em sensibilidade, em capacidade de acolher outras pessoas em sofrimento. Assim, o que parecia apenas uma ferida se torna também fonte de empatia. O mesmo acontece com traumas de fracasso. Cair dói, mas cair também ensina. A cicatriz que fica após uma queda nos lembra de nossa vulnerabilidade, mas também de nossa resiliência. Ela se torna a prova de que já passamos por momentos difíceis e conseguimos atravessá-los. Cada marca é um lembrete de que somos mais fortes do que pensamos. Na espiritualidade, as cicatrizes são vistas como símbolos de transformação. Muitas tradições dizem que não é a ausência de feridas
que nos aproxima do sagrado, mas a capacidade de transformar dor em sabedoria. O coração que sofreu é também o coração que se abre mais facilmente para a compaixão. O ser humano que reconhece suas cicatrizes aprende a olhar para o outro sem julgamentos, porque sabe que todos carregam marcas. Um exemplo profundo vem do conceito japonês do kintsugi. Quando um objeto de cerâmica quebra, em vez de ser descartado, ele é reparado com ouro. As rachaduras não são escondidas, mas destacadas como parte da história do objeto. O que era considerado defeito passa a ser o ponto mais belo da peça. Assim também acontece conosco. Nossas cicatrizes podem ser vistas como linhas de ouro que contam nossa trajetória. A filosofia sugere que as cicatrizes nos libertam da ilusão de perfeição. Elas nos lembram de que somos seres históricos, em constante transformação. A pele lisa, sem marcas, é apenas um instante. A pele marcada conta uma história inteira. O mesmo vale para a alma. Quanto mais vivemos, mais aprendemos que não é a ausência de dor que nos torna sábios, mas a forma como atravessamos a dor. No cotidiano, aprender a valorizar nossas cicatrizes significa abandonar a vergonha que muitas vezes carregamos delas. Não precisamos esconder a marca de uma cirurgia, uma história de fracasso, uma lembrança dolorosa. Elas não diminuem quem somos, aumentam nossa profundidade. Elas nos lembram que sobrevivemos, que seguimos em frente, que a vida continua. Aceitar as cicatrizes também fortalece os vínculos. Quando temos coragem de mostrar nossas marcas, inspiramos os outros a mostrarem as deles. Essa troca cria laços de autenticidade, porque não há mais máscaras de perfeição, apenas humanidade compartilhada. No fim, nossas cicatrizes são capítulos de nossa biografia invisível. Elas contam não apenas onde fomos feridos, mas também onde fomos curados. Elas revelam não apenas quedas, mas recomeços. E é nessa mistura de dor e aprendizado que reside a sabedoria. Assim, ao invés de esconder as cicatrizes, podemos honrá-las. Porque cada marca é prova de que vivemos, de que sentimos, de que tivemos coragem de atravessar o que parecia impossível. E, no reflexo dessas marcas, descobrimos uma beleza única, a beleza da imperfeição que nos torna plenamente humanos. A aceitação como caminho de libertação. Aceitar não é se conformar. Aceitar não é desistir. Aceitar é reconhecer a vida tal como ela é, com suas imperfeições, limites e incertezas. É parar de lutar contra aquilo que não pode ser mudado e direcionar a energia para o que realmente pode ser transformado. Essa simples mudança de postura tem o poder de libertar a mente do peso do controle e abrir espaço para uma vida mais leve. A psicologia mostra que grande parte do sofrimento humano nasce da resistência. Resistimos ao que sentimos. Resistimos ao que vivemos, resistimos ao que o outro é. E quanto mais resistimos, mais nos desgastamos. Essa resistência nos coloca em constante estado de frustração, porque tentamos controlar o incontrolável. Quando aceitamos, deixamos de desperdiçar energia nessa luta e criamos espaço para a serenidade. Aceitar não significa gostar ou concordar com tudo. Não significa que não sentimos dor ou que não desejamos mudanças. Significa apenas reconhecer. É assim agora. Esse reconhecimento abre caminho para escolhas mais conscientes, porque quando aceitamos a realidade, temos clareza para decidir o próximo passo. Já quando negamos ou resistimos, ficamos presos em uma guerra interior que nos paralisa. Um exemplo cotidiano. Alguém que perde um emprego pode passar meses alimentando raiva, dizendo que não deveria ter acontecido.
Esse estado de resistência consome energia, impede que veja novas oportunidades, mas quando aceita a perda, abre espaço para recomeçar, para buscar novos caminhos. O fato em si não muda, mas a relação com ele muda completamente. Na espiritualidade, a aceitação é vista como entrega. É confiar que a vida tem uma sabedoria maior do que nossa mente pode compreender. É soltar o desejo de controlar cada detalhe e descansar no fluxo natural da existência. Essa entrega não é passividade, mas confiança ativa. Fazemos a nossa parte, mas também reconhecemos que há algo maior sustentando o caminho. A filosofia reforça esse olhar ao nos lembrar que a vida é impermanente. Tudo está em movimento. A alegria e a dor, a vitória e a perda, a juventude e o envelhecimento. Resistir a essa impermanência é resistir ao próprio tecido da vida. Aceitar, por outro lado, é dançar com ela, é fluir com o que acontece, é aprender a encontrar a beleza até mesmo no transitório. Do ponto de vista emocional, a aceitação tem um efeito libertador. Quando aceitamos nossos sentimentos, mesmo os mais difíceis, damos a eles espaço para se dissolver. A tristeza, quando acolhida, se transforma em aprendizado. A raiva, quando reconhecida, revela limites que precisam ser respeitados. O medo, quando aceito, aponta para áreas da vida que pedem coragem. O que não aceitamos nos aprisiona. O que aceitamos nos liberta. Praticar aceitação no cotidiano pode ser um exercício simples. É parar por alguns instantes, respirar fundo e dizer: é assim agora. Essa frase, aparentemente pequena, tem um poder imenso de desarmar a resistência. Ela não resolve magicamente os problemas, mas muda nossa postura diante deles. Ao invés de lutar contra a vida, aprendemos a caminhar com ela. É claro que a aceitação não é fácil. Exige humildade para reconhecer limites. Exige coragem para olhar a realidade de frente. Exige fé para confiar no fluxo da existência. Mas, quando praticada, nos devolve uma paz que nenhuma conquista externa pode oferecer. No fim, a aceitação é um caminho de libertação, porque nos devolve ao presente. Quando aceitamos, paramos de viver no como deveria ser e passamos a viver no como é. E, nesse simples gesto, descobrimos que a vida já contém a beleza necessária, mesmo em sua imperfeição. Imperfeição compartilhada nos faz construir vínculos reais. Relacionamentos verdadeiros não nascem da busca por perfeição, mas da aceitação da imperfeição. Muitas vezes acreditamos que precisamos mostrar nossa melhor versão para sermos amados, esconder nossas falhas para sermos aceitos, fingir segurança para sermos respeitados. Mas, paradoxalmente, é quando baixamos as defesas e mostramos quem realmente somos que os vínculos se tornam profundos e significativos. A psicologia nos lembra que vínculos autênticos se formam a partir da vulnerabilidade. Quando revelamos nossas imperfeições, damos ao outro a permissão para revelar as dele. É nesse espaço de humanidade compartilhada que surge a empatia. Não é a vida perfeita que aproxima as pessoas, mas as histórias de superação, os medos confessados, as lágrimas divididas e até os fracassos que nos tornam mais humanos. Pense em uma amizade duradoura. Ela não se fortalece apenas em festas ou conquistas, mas sobretudo em momentos de dor, quando um segura a mão do outro. Pense em um relacionamento amoroso. A intimidade não nasce apenas da atração, mas da coragem de mostrar fragilidades, de admitir falhas, de pedir perdão. A imperfeição, quando compartilhada, não enfraquece o vínculo, ela o fortalece. Espiritualmente, os vínculos são vistos como espelhos da alma.
Cada pessoa que cruza nosso caminho nos mostra algo sobre nós mesmos. E é nas relações imperfeitas que aprendemos lições profundas sobre paciência, compaixão e amor incondicional. Se exigíssemos perfeição do outro, nunca seríamos capazes de amar de verdade, porque o amor verdadeiro não nasce da idealização, mas da aceitação. A filosofia acrescenta que a vida em comunidade é, por natureza, imperfeita. Cada ser humano é um mosaico de forças e fragilidades. Convivemos com diferenças, divergências e limites. E é justamente essa imperfeição que torna os encontros ricos. A diversidade de perspectivas, a necessidade de negociação, os desafios da convivência, tudo isso nos amadurece e nos torna mais conscientes. Um exemplo cotidiano. Um casal discute porque um deles tem dificuldade de organização. A busca pela perfeição diria que esse defeito é intolerável, que só a ordem absoluta permitiria harmonia. Mas, quando ambos aceitam a imperfeição, podem aprender a negociar, a dividir responsabilidades, a crescer juntos. A relação deixa de ser um campo de exigências e passa a ser um espaço de aprendizado mútuo. Outro exemplo. Em grupos de trabalho, muitas vezes tentamos mostrar que sabemos tudo, mas quando temos coragem de dizer não sei ou preciso de ajuda, criamos espaço para a colaboração. A imperfeição compartilhada abre portas para a confiança, porque mostra que somos humanos, acessíveis e reais. Na prática, construir vínculos reais exige 3 movimentos. Primeiro, a coragem de se mostrar imperfeito, admitir erros, falar de medos, reconhecer limites. Segundo, a disposição de acolher a imperfeição do outro sem julgamentos excessivos. Terceiro, o compromisso de crescer juntos, transformando as fragilidades em oportunidades de aprendizado. Essa forma de se relacionar gera vínculos mais leves. Não precisamos sustentar máscaras nem cobrar perfeição impossível. Podemos simplesmente ser. E nesse ser, encontramos a liberdade de amar e ser amados exatamente como somos. No fim, a imperfeição compartilhada é o alicerce dos vínculos reais. Ela cria intimidade, confiança e profundidade. E nos lembra que a vida não precisa ser perfeita para ser bela e que as relações não precisam ser impecáveis para serem verdadeiras. É justamente nas imperfeições que descobrimos a beleza do encontro humano, a beleza escondida no imperfeito. Vivemos em um mundo que idolatra o padrão e a simetria. A publicidade nos mostra corpos sem marcas, casas impecáveis, sorrisos sempre alinhados. Essa estética da perfeição cria a ilusão de que a beleza só existe quando nada falta, nada sobra, nada escapa ao controle. Mas a verdade é que a beleza mais profunda, aquela que toca a alma, quase sempre está escondida no imperfeito. A psicologia nos lembra que a imperfeição nos conecta com a autenticidade. Ao contrário das imagens artificiais, o que nos emociona de verdade são os detalhes humanos. Uma risada inesperada, um olhar marejado, uma história marcada por falhas e recomeços. Esses elementos imperfeitos despertam empatia, porque revelam a verdade da vida. A beleza não está em esconder nossas marcas, mas em permitir que elas contem nossa história. A espiritualidade também ensina isso há séculos. No Japão, existe o conceito do wabi-sabi, que valoriza a beleza da imperfeição, da simplicidade e da passagem do tempo. Uma xícara lascada, uma madeira gasta, um tecido desbotado. Todos esses objetos são vistos como belos, porque carregam a marca da vida. Essa visão nos convida a enxergar nossa própria existência
da mesma forma. Não como algo que precisa ser polido até a perfeição, mas como algo belo justamente porque é transitório e imperfeito. Pense nas cicatrizes. Elas não são apenas sinais de dor, mas testemunhos de sobrevivência. Pense nas rugas. Elas não são apenas marcas do tempo, mas registros de sorrisos, preocupações, experiências que nos moldaram. Pense nos erros. Eles não são apenas falhas, mas capítulos que nos deram maturidade. A beleza escondida no imperfeito é a beleza da história, da verdade, da vida que pulsa sem retoques. A filosofia sugere que a busca pela perfeição é, em última instância, uma recusa em aceitar a condição humana. Ao contrário, reconhecer a beleza do imperfeito é um ato de sabedoria, porque nos reconcilia com nossa finitude. Nada é eterno, nada é totalmente completo, e é justamente isso que torna cada instante precioso. Se tudo fosse perfeito e imutável, a vida perderia sua intensidade. No cotidiano, essa mudança de olhar pode transformar pequenas coisas. Uma refeição simples, ainda que não seja digna de revista, pode ser a mais saborosa porque foi feita com amor. Uma fotografia borrada pode ter mais valor do que uma profissional, porque capturou um instante verdadeiro. Uma conversa cheia de pausas e tropeços pode ser mais significativa do que um discurso impecável, porque nasceu do coração. Aprender a enxergar a beleza escondida no imperfeito é um antídoto contra a comparação constante. Quando aceitamos que nossa vida não precisa seguir os padrões de perfeição impostos, começamos a apreciar o que temos do jeito que é. A gratidão floresce quando soltamos a exigência de que tudo deveria ser diferente. Essa visão também transforma os vínculos. Quando reconhecemos a beleza no imperfeito, deixamos de cobrar do outro aquilo que nem nós conseguimos ser. Amamos mais de verdade, porque não amamos a imagem idealizada, mas a pessoa real. Descobrimos que é justamente no defeito, no detalhe inesperado, na falha humana, que o amor encontra espaço para florescer. No fim, a beleza escondida no imperfeito é a beleza da vida real. Ela não se encontra em moldes prontos, mas no movimento da existência, com suas marcas, limites e singularidades. Quando aprendemos a ver essa beleza, a vida deixa de ser uma busca incessante por correção e se torna uma celebração do que já é. Porque, no fundo, a perfeição pode até impressionar, mas é a imperfeição que nos emociona. É nela que encontramos a poesia da vida. Aceitar a vida como ela é, plenitude no presente. A vida raramente acontece do jeito que imaginamos. Fazemos planos, criamos expectativas, idealizamos cenários, mas quase sempre a realidade nos surpreende com desvios inesperados. Muitas vezes, esses desvios nos frustram porque nos afastam da imagem de perfeição que criamos em nossa mente. É nesse ponto que nasce o sofrimento. Não da realidade em si, mas do abismo entre o que é e o que acreditamos que deveria ser. A psicologia mostra que boa parte da nossa ansiedade vem dessa luta contra o real. Queremos que as pessoas sejam diferentes, que o corpo corresponda a um padrão, que a vida siga uma linha reta, sem falhas ou contratempos. Mas quanto mais tentamos forçar o mundo a caber em nossas expectativas, mais sentimos frustração. É como tentar encaixar uma peça de quebra-cabeça no lugar errado. Quanto mais força usamos, mais percebemos que não funciona. Aceitar a vida como ela é não significa resignação ou falta de ambição. Significa libertar-se da ilusão de que só poderemos ser plenos quando tudo for perfeito. Aceitar é olhar para a vida com honestidade e dizer: isso é o que tenho
agora. E, a partir desse ponto, escolher viver da forma mais consciente e serena possível. Espiritualmente, a aceitação é uma prática de presença. Quando resistimos ao que é, vivemos no passado, desejando que algo tivesse sido diferente, ou no futuro, esperando que algo mude para finalmente sermos felizes. Mas a plenitude só pode ser vivida no presente, porque o presente é o único lugar onde a vida acontece. Quando aceitamos a vida como ela é, abrimos espaço para perceber que já existe beleza, já existe sentido, já existe plenitude no agora. Um exemplo simples. Alguém que perde um relacionamento pode passar anos preso à ideia de como a vida deveria ser se a relação tivesse continuado. Essa resistência impede que perceba novas oportunidades, novas formas de amar, novos caminhos. Quando aceita o fim, não significa que a dor desaparece, mas que ela pode ser integrada como parte da vida. Esse movimento abre espaço para recomeços. A filosofia nos lembra que aceitar a vida como ela é exige coragem para lidar com a impermanência. Nada permanece igual. Tudo muda, tudo se transforma. Resistir a esse fluxo é inútil. Abraçá-lo é sabedoria. A plenitude não está em tentar congelar a vida em um estado ideal, mas em aprender a fluir com ela em todas as suas fases. Do ponto de vista emocional, aceitar a vida como ela é também nos liberta do peso da comparação. Quando deixamos de exigir que nossa história seja igual à de outros, passamos a valorizar a singularidade do nosso caminho. Cada vida tem suas dores, suas marcas, suas belezas próprias. Reconhecer isso traz paz, porque nos permite olhar para dentro e dizer: minha vida, com tudo que tem, é suficiente. No cotidiano, praticar a aceitação pode ser algo pequeno. É respirar fundo diante de um imprevisto e escolher não brigar com ele. É olhar no espelho e acolher as marcas do tempo em vez de rejeitá-las. É parar de esperar que tudo mude para começar a viver e decidir encontrar plenitude aqui e agora. A aceitação, quando amadurecida, se torna uma das maiores fontes de liberdade. Por quê? Ao aceitar, deixamos de depender de condições externas para experimentar paz. Descobrimos que a plenitude não está em alcançar uma vida sem falhas, mas em habitar com inteireza a vida real, imperfeita e transitória. No fim, aceitar a vida como ela é não nos faz perder, nos faz ganhar. Ganhamos leveza, porque paramos de lutar contra o inevitável. Ganhamos serenidade, porque paramos de exigir que tudo seja diferente. Ganhamos presença, porque começamos a viver de verdade o que temos agora. E é nesse simples agora, imperfeito como ele é, que se encontra a plenitude. A perfeição da vida está em sua imperfeição. Chegamos ao fim desta reflexão. E talvez o maior aprendizado seja perceber que a vida não precisa ser perfeita para ser plena. A busca pela perfeição é uma corrida sem linha de chegada, um esforço exaustivo que nos afasta da experiência real do viver. Já a aceitação da imperfeição nos devolve a paz, a liberdade e a beleza de simplesmente ser. A psicologia nos mostra que o perfeccionismo é um dos maiores ladrões da alegria. Ele nos mantém presos a padrões inalcançáveis e nos impede de reconhecer nossas conquistas. Em contrapartida, estudos comprovam que pessoas capazes de se aceitar com falhas e limites são mais resilientes, mais felizes e mais abertas à vida, porque sabem que não precisam ser impecáveis para terem valor. O simples fato de existir já é suficiente. Espiritualmente, a imperfeição é parte do sagrado. Muitos mestres ensinam que a vida é perfeita não por estar livre de falhas,
mas por conter em si mesma a dança entre luz e sombra, nascimento e morte, dor e alegria. A flor é perfeita mesmo murchando, a noite é perfeita, mesmo escura. O ser humano é perfeito mesmo em sua incompletude, porque é justamente essa incompletude que o coloca em movimento, que o convida a crescer. A filosofia nos lembra que a beleza da existência está em sua impermanência. Se tudo fosse perfeito e eterno, não haveria poesia no instante. O que torna um pôr do sol especial é o fato de ser breve. O que dá valor a uma relação é a consciência de que ela é única e pode mudar a qualquer momento. A imperfeição não é defeito. É a essência que dá sabor e intensidade à vida. Na prática, essa visão nos convida a viver com mais leveza. Em vez de gastar energia tentando eliminar todas as falhas, podemos escolher abraçá-las. Em vez de esconder nossas cicatrizes, podemos, contar nossa história. Em vez de exigir que os outros correspondam a ideais irreais, podemos amá-los como são. Esse gesto simples de acolher o imperfeito tem o poder de transformar não apenas nossa vida interior, mas também nossos vínculos e nossa forma de habitar o mundo. Um exemplo cotidiano, quando aceitamos que um jantar não precisa ser impecável para ser especial. Desfrutamos da companhia ao redor da mesa. Quando aceitamos que uma conversa pode ter silêncios e tropeços, vivemos mais a presença do que a performance. Quando aceitamos que nosso corpo carrega marcas do tempo, paramos de lutar contra ele e passamos a Hello como companheiro fiel de jornada. É nessa aceitação que descobrimos uma beleza mais profunda, que não depende de padrões externos, mas de um olhar interno reconciliado com a vida. Do ponto de vista emocional, a aceitação da imperfeição nos protege da comparação constante. Sempre haverá alguém mais bonito, mais rico, mais talentoso. Mas quando reconhecemos nossa própria singularidade, percebemos que não precisamos ser melhores que ninguém. Precisamos apenas ser quem somos, do jeito que somos. E isso já é extraordinário. No fim, a vida se revela perfeita justamente porque é imperfeita, porque nos oferece oportunidades de aprender, de recomeçar, de sentir, porque nos lembra que cada instante é único e irrepetível, porque nos convida a ser autênticos, vulneráveis e inteiros. A perfeição da vida está no fluxo, no movimento, no contraste entre dor e alegria, sombra e luz, que possamos soltar o peso da perfeição e abrir espaço para a beleza simples da imperfeição, que possamos nos reconciliar com nossas falhas, com as falhas dos outros e com as falhas da própria vida. Porque é nesse abraço imperfeito que a alma encontra descanso e que o coração descobre a plenitude.